Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui as orações da Rainha Kuti, né? Ela está falando, né, que Krishna não pode ser percebido pelas pessoas tolas e ignorantes que invejam Krishna, que, que desafiam Krishna. E também outro ponto também é que Krishna está além da percepção dos nossos sentidos, né? Porque as pessoas, nós reclamamos, nós exigimos, né, que nós só acreditamos no que nós estamos vendo, né? Mas nós temos que admitir, né, que nosso sentido de percepção só atua em certas condições. Por exemplo, a gente fala, eu quero ver, mas se não tem luz, você não vê nada, né? Assim? Então nossa visão depende da luz, do sol, da eletricidade. Você não consegue ver no escuro. Então, assim, nós só podemos ver vibrações sonoras. Tem certos, né, chamamos, infrassom. São sons que você não consegue ouvir, mas alguns animais ouvem. Ultrassom, sons que você também não consegue ouvir. Então, nós só conseguimos ver, perceber, sentir as coisas em determinadas condições, imagina. Mesmo coisas materiais. Agora vai falar de coisas espirituais, né? Assim, então, o que explica então? É que a Rainha Kut está falando, né, que a gente tem que admitir, né, que, que nossos sentidos são imperfeitos, né, assim, não podemos compreender Cristo com nossos sentidos imperfeitos, mas e as pessoas, os cientistas modernos, eles clamam perceber as coisas com seus próprios sentidos materiais. Aí tem essa dificuldade. Eles querem ver para crer, então não conseguem, né? Então a Rainha Kunti aceita, né, que essa deficiência da alma condicionada, né, que então para as pessoas menos inteligentes, na Kali Yuga todo mundo é um pouco inteligência, né? Então por isso que existem os templos, as mesquitas e as igrejas, né, que as pessoas vão reconhecer, né, que a autoridade de Deus. A pessoa vai no templo, no lugar assim, no lugar sagrado assim, a pessoa fica reverente, né? Ela abaixa a bola dela, ela aceita uma autoridade do Ser Supremo. Essa é a função desses lugares sagrados, né? Então, para as pessoas inteligentes, o começo da vida espiritual é essencial, né? Para que elas estabeleçam isso, né? Uma relação com o Ser Supremo, né? Assim, e só as pessoas, os homens tolos, né, que negam, né, o estabelecimento desses lugares de adoração. Então as pessoas menos inteligentes, como os materialistas, né, por exemplo, o pessoal comunista, né, eles são contra a igreja, né, eles acham que a igreja, como falava o outro lá, a igreja é o ópio, a religião é o ópio do povo, mas não. Isso é para as pessoas purificarem mesmo a consciência e né, aos poucos aceitando a supremacia do Ser Supremo. Isso tudo é importante, né? É assim? Porque Krishna, você não pode percebê-lo diretamente, ele é Dokshaja, ele está além da nossa percepção sensorial, né? Então, que fala aqui fala que porque esse lugar, porque aqui, ó, as pessoas tolas, né, elas negam o estabelecimento desses lugares sagrados de adoração, que são requeridos, né, para despertar, né, a vida espiritual nas pessoas, os atributos na massa. A massa de pessoas, como é que elas vão despertar para a vida espiritual? Tem que ter um lugar para elas se reunirem, para ouvir sobre Deus, glorificar a Deus, assim. Para as pessoas menos inteligentes, né, reverenciar diante da autoridade do Senhor, isso é feito geralmente no templo, nas igrejas, nas mesquitas, né? Isso é tão benéfico, né? É tão benéfico quanto para um devoto avançado, né?
que meditam no Senhor nas atividades do seu serviço. Então, quer dizer, é que você está falando aqui, ó, que essas atividades simples de reverenciar a Deus num templo, numa mesquita ou numa igreja, né, é tão benéfico para o avanço do devoto, também, porque todo mundo, a pessoa neófita e a pessoa avançada, todo mundo tira proveito de um lugar sagrado assim. Qual é o problema? Não tem nada de exagero, né? Não tem efeito colateral se você reverencia a Deus, reverencia a Cristo mesmo, né? Não tem nada, você não tem nenhuma perda com isso. Tem um ponto. Então a Rainha Conte continua falando assim, orando, né? Você mesmo descende para propagar a ciência transcendental do serviço, né? Assim, do serviço amoroso, né? Do seu serviço emocional amoroso. Que dentro, que está dentro, que você assim, ele para propagar no coração dos transcendentalistas avançados, né? E para os grandes especuladores mentais, né? Que são purificados, né? Para descrever, para distinguir entre matéria e espírito. Então, como pode, colocando assim, como pode uma mulher como eu, né? Entendê-lo perfeitamente? Então, Krishna, ele vem para iluminar o coração dos transcendentalistas e para tirar as dúvidas dos especuladores mentais, né, dos grandes pensadores, né, para distinguir entre matéria e espírito, né. Então, como pode uma mulher como eu, né, entender sobre isso perfeitamente? A Rainha Conte está colocando assim, né, assim, humilde, né. Ela é tia de Krishna, então ela muito avançada, né, a Rainha Conte, na realidade. Então, fala que mesmo grandes filósofos, especuladores, não pode acessar as regiões do Senhor. Então, mesmo os especuladores mentais não podem, com seus cérebros, eles não podem acessar o plano espiritual, o mundo espiritual, né? É assim? Mesmo eles, né? É dito nos Upanishads que a suprema personalidade de Deus, a suprema, que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, está além do alcance, né, dos pensadores, do poder de pensar dos grandes filósofos. Ele não pode ser conhecido, né, por grandes líderes, pensadores, com seus grandes cérebros, não pode ser compreendido, imagina. Ele é conhecido unicamente para as pessoas para quem ele dá a misericórdia. Outros podem pensar sobre ele por muitos dias, muitos anos. Ainda assim, eles não vão compreendê-lo. Então, quer dizer, não é só você ter uma inteligência privilegiada, você tem que ter a misericórdia de Cristo. Esse é o ponto, né? É um fato corroborado, outro fato corroborado aqui, que a Rainha Kunti está fazendo papel, está assim, atuando como uma mulher inocente, né? Eu falei que as mulheres, geralmente não gostam de especulação filosófica, né? As mulheres são mais inteligentes na realidade, né? Não ficam perdendo tempo. Os especuladores filosóficos ficam tentando entender Deus, as mulheres, elas perdem tempo, elas usam, porque elas têm inteligência emocional mais evoluída que os homens, então elas percebem isso, então elas não perdem tempo com isso e adoram Krishna, simplesmente, né? Mas elas são abençoadas pelo Senhor porque elas acreditam, né, de imediato na autoridade, né, do Todo-Poderoso Senhor. Então essa é a vantagem, né? Em vez de ficar especulando, né, como os homens teimosos, querendo ser muito inteligentes, racional, né, elas perdem tempo. E as mulheres, elas se rendem, elas entendem a supremacia de Deus e se rendem a Ele. Então elas podem oferecer reverência a Deus sem nenhuma reserva, sem nenhuma dúvida. Essa é a vantagem, né? Tá bom?
Vamos continuar no próximo vídeo.